Bom dia, meus amigos aqui do Instagram, em mais uma reunião do caminho aqui na Penha. Estava aqui com um grupo assistindo um vídeo que eu postei no meu canal recentemente, de um recorte de uma série, se eu não me engano, de nome Renegados, que está na Globoplay. E da postura, onde o personagem ali cumpre a postura de um pastor, e ele chega ali num determinado grupo, onde tem pessoas carentes que estavam querendo buscar cesta básica. Só que os próprios fiéis, os próprios seguidores daquela igreja estavam ressentidos, querendo impedir aquele grupo de receber o benefício pelo fato de eles serem da Umbanda. E quando o pastor chega e se aproxima, ele repreende esses irmãos, dizendo que todos somos cristãos, todos somos filhos de Deus. E nisso eu recebi alguns comentários, como esse aqui. E aí, Vanier, eu te mandei uma imagem de um comentário, esse aí. Esse aqui foi um comentário que eu recebi no vídeo. Mentira! Essa informação de que todos nós somos filhos de Deus é equivocada. Todos são criaturas de Deus. E os que professam Jesus Cristo e o têm como Senhor da sua vida, passa a ser filho de Deus. Essa moça, ela está replicando um entendimento dogmático que é massificado dentro da religião dos homens, no meio religioso, e que se vale dos seguintes respaldos. Vou para o primeiro deles, que respalda a fala dessa moça. Teoricamente. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A gente pode ir também, um outro texto que supostamente respalda. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Mas todos quantos veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também respaldado no livro de Romanos, no capítulo 10, que é um verso frequentemente utilizado, de que se com a tua boca confessares, serás salvo. A grande verdade é que palavras e colocações de Jesus e dos apóstolos, elas são tomadas por uma mentalidade e uma perspectiva religiosa, cuja interpretação, ao invés de levar em consideração a hermenêutica e o todo da mensagem, porque a mensagem não se resume a esses versos recortados. Ela tem um todo. E esse todo é representado pelo quê? Pela vida e obra de Jesus. Olha, se tivesse aberto uma janela lá no céu, se a história de Jesus se resumisse a abertura de uma janela lá no céu e descendo uma cabeça e dizendo essas palavras, e a cabeça subindo e fechando a janela, olha, eu teria uma probabilidade enorme de concordar com essa moça e de interpretar do modo como ela está interpretando, de que filhos de Deus são apenas aqueles que creem e professam Jesus como Senhor e Salvador.
Mas louvado seja Deus, a história de Jesus não foi essa. A história, Jesus passou 3 anos e meio numa vivência intensa de atitudes e de palavras que precisam ser colocadas na balança da avaliação para entender essas colocações não de maneira isolada, mas pertencente a um todo do que Jesus fez, ensinou e encarnou. Agora, é próprio da religião, da mentalidade da religião, criar a perspectiva: nós somos, eles não são. Nós pertencemos, eles não. Que é o complexo do clubinho dos iluminados. Você entendeu? Então, a gente que detém a informação, se você não professar o que precisa ser professado, se você não crer e não dizer com a tua boca que você crê nisso daqui que eu vou dizer para você, então você está fora. E só está dentro quem caminha na nossa religião e da maneira como a gente estabelece essa informação. E além da história de Jesus, nós temos o próprio testemunho da história da relatividade disso tudo. Da relatividade total disso tudo. E como que começa a relatividade disso tudo? Eu começaria com Paulo em sua epístola aos Colossenses, de que Deus estava em Cristo reconciliando quem? Reconciliando consigo a igreja, o clubinho dos iluminados, reconciliando consigo apenas aqueles que creem, não reconciliando consigo o mundo. O mundo. Agora vamos falar de informação. Informação, principalmente de natureza literal, racional, ela é a coisa mais enviesada que se pode acontecer nessa vida. A começar pelo fenômeno da hipocrisia, onde a gente professa uma coisa com a boca e vive uma outra coisa completamente diferente com o coração. Isso é a hipocrisia, que inclusive era o que Jesus mais combatia. Jesus, ele inclusive falou dos escribas e fariseus que viviam de rodear a terra para formar um prosélito. Qual era essa iniciativa que Jesus estava criticando, trazendo uma reflexão crítica sobre os escribas e fariseus, de rodear a terra para formar prosélito? Eles estavam de rodear a terra para disseminar uma informação sobre Deus. Informação. Eles tinham a lei, eles tinham a Torá, inclusive Paulo, né, em Romanos 9, diz que eles eram os detentores da aliança, eles eram os detentores das escrituras. Então eles iam pelos gentios ensinando. Até porque salvação naquela época era a circuncisão do prepúcio. Então eles iam disseminando a informação. Só que Jesus dizia que nessa prática deles, eles, quando conseguiam convencer alguém, está lá em Mateus capítulo 23, eles tornavam aquele sujeito um sujeito infernal 2 vezes pior do que eles. Então consegue perceber que até sobre essa disseminação de informação existe a possibilidade de se criar uma deturpação tal que ao invés de você estar levando luz, você está, pelo contrário, produzindo seres infernais piores do que quem está indo divulgar. Porque eu te falo, então a informação ela não é suficiente para salvar. Ela não é suficiente para informar da maneira devida. E ela pode, pelo contrário, ser utilizada para fins de manipulação, para propósitos de adoecimento e distorção.
Sim. Por mais que o que você esteja levando, para todos os efeitos, seja aquilo que se chame palavra de Deus. Então Jesus repreendia e falava deles, hipócritas, vós rodeais a terra, né, para formar prosélitos, e que quando conseguem o tornais filhos do inferno, 2 vezes pior do que vós. E aí seriam só os escribas e fariseus que fazem isso? Os cristãos não fazem isso? Vamos falar sobre informação? Os cristãos são os principais herdeiros dessa iniciativa da religião judaica da necessidade de sair ao mundo convencendo e trazendo pessoas de outras religiões para a religião cristã. O cristianismo é o principal herdeiro disso. Agora, que informação é essa? Eu lido e já lidei com diversos casos de pessoas que se tornaram ateus por causa do engasgo em se digerir a informação sobre Deus e sobre Jesus. Eu, inclusive, ontem estava conversando com a minha esposa sobre o caso de um paciente meu, cuja mãe era da Umbanda e o pai da Igreja Universal. Pensa, a mãe, uma pessoa sensível, humana, gentil, sensata no trato, equilibrada, compreendia o pai dele na religião dele, não ofendia o pai, não tentava competir com a espiritualidade do pai. O pai, por conseguinte, uma pessoa altiva, presunçosa nas suas próprias certezas, se sentindo superior à mãe na sua espiritualidade, o tempo todo denegrindo a mãe e sua espiritualidade como coisas do diabo e do demônio, sendo ríspido no trato com o filho. E aí eu pergunto para vocês, no final das contas, vocês acham que o meu paciente virou da Umbanda ou virou crente? Eu pergunto mais para vocês. A essência da informação do Evangelho foi comunicada muito mais pela mãe que não detinha a informação objetiva sobre Jesus, ou foi passada pelo pai que detinha a informação objetiva sobre Jesus? E é isso que eu quero levar a vocês a pensar. Tanto os apóstolos que escreveram aqui os livros da Bíblia, inclusive lá em Romanos, havia uma ênfase muito grande na confissão, na necessidade de confissão, porque naquela época Jesus, historicamente, não era conhecido. É como se hoje eu fosse o apóstolo do senhor Jujuba, que nasceu lá no Equador. E eu estou aqui dizendo para você, Jujuba viveu em amor, morreu e ressuscitou o 3º dia. Gente, só aqui eu já vejo esboço de sorrisos. Era o que os apóstolos enfrentavam naquele tempo. Era o que os apóstolos enfrentaram. Um cara em Belém da Judéia, uma cidade inexpressiva, nasceu e encarnou um Deus. É porque hoje, ou já são milênios de história, e a gente dá isso como natural, como normal. Mas isso era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era totalmente nonsense. De modo que somente uma pessoa professando Jesus, de duas uma,
ou ela era louca, ou ela tinha tido um entendimento espiritual, um despertamento que vem de Deus. Aquilo que Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, no capítulo 2, vem de Deus, não vem de vós. Para um sujeito, naquela época, confessar Jesus, esse tinha que ser o nível de visceralidade, isso era uma operação espiritual. Mas hoje, vocês acham isso complicado? Hoje, Jesus, historicamente, ele está favorecido por milênios de história. Hoje, Jesus, historicamente, ele é favorecido pela tradição, porque tudo o que sobrevive um considerável espaço de tempo ganha peso de verdade no imaginário coletivo. De modo que, em se falar, inclusive do Brasil, como um país predominantemente cristão, gente, fala para mim qual é a dificuldade de você confessar Jesus aqui nesse país, verbalmente. Eu sou de Jesus. Essa é a coisa mais simples do mundo. Só que essa menina, por exemplo, ela não enxerga esse fenômeno. Ela não enxerga. O que é confissão, a diferença de implicações, a diferença de contextos, a diferença de momentos, e o que isso trazia como implicação imediata e concreta para a realidade de cada tempo e de cada geração. Hoje, nesses dias, o equivalente daquilo que na época dos apóstolos poderia ser mensurado pela confissão verbal, como atestando que aquela pessoa teve uma compreensão verdadeira e diferenciada da mensagem, hoje em dia já não é mais a confissão verbal. Nem de longe. Porque isso é normal. Inclusive, diga-se de passagem, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, é muito normal e simples você caminhar na rua com uma Bíblia na mão. Hoje em dia é mais complicado você caminhar na rua com um turbante na cabeça e vestido de branco. Porque se você for com as indumentárias de religiões de descendência africana, você corre um risco real de sofrer hostilidades aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, você sofre esse risco. Então, quer dizer, até, vamos dizer que ser cristão, ser crente, atualmente aqui no Brasil, virou uma modinha. Então, essa questão da confissão verbal, ela se tornou altamente relativa, totalmente já sem significado, ela já está na força de um apoio coletivo, onde você não tem o menor constrangimento, pelo contrário, você é capaz de provocar uma polêmica extraordinária se você, por exemplo, chegar na rede social e disser, eu não creio em Jesus. Tu vai ver a polêmica que tu vai arrumar. O que vai vir de religioso, de gente dizendo... Por quê? Porque Jesus virou o padroeiro do Brasil, religiosamente falando. Embora seja um país ainda marcado por preconceitos, discriminação, intolerâncias, um altíssimo feminicídio, violência doméstica, incompatibilidades e discrepâncias e desigualdades financeiras, a miséria dividindo espaços com riquezas astronômicas. E esse é um país de confissão cristã. Então, qual é o equivalente da confissão para os dias de hoje? Não é a profissão verbal de Jesus, é a encarnação na vida. Hoje, professar Jesus conforme o espírito do Evangelho é o amor. Só que esse é um código, esse é um indício, essa é uma linguagem que religioso não consegue capturar. Porque para uma mocinha que pensa assim, eu não a culpo, não.
Não a culpo porque ela tem a mentalidade formada pela religião. Acho que ela sintetizou bem na questão dela como que a religião pensa. Mas dá uma dó dessa mocinha, porque é com essa mentalidade que crente e cristãos se tornam os seres mais enganáveis, mais manipuláveis que existem. Mais manipuláveis. Paulo vai dizer que o diabo se traveste de anjo de luz. Você acha que o diabo não faz confissão de Jesus o tempo todo? O diabo está nos púlpitos. O diabo está de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço. O tempo todo. O tempo todo. Agora, para essa gente, basta a pessoa professar verbalmente, eu creio em Jesus, e para todos os efeitos, essas pessoas dizem, ali tem um filho de Deus em potencial. Elas já são mais propensas a acreditar, porque o sujeito profere verbalmente. Profere verbalmente. Sendo que Jesus, uma das coisas que ele mais combateu foi a hipocrisia, relativo àqueles que são como sepulcros caiados, que por fora transparecem beleza, mas por dentro estão como rapinas, como podridões. E isso se forma em que ambiente? Nesse ambiente cuja ênfase é a confissão verbal, mas não se observa a qualidade do coração, o amor.